Muito bem, então olhem, hoje, um bocadinho no seguimento do evento que tivemos a tour da primavera com o Dr. César Rei, pensei também voltarmos a falar sobre isto, e assim já em português, visto que o espanhol dele, que ele depois às vezes era muito rápido, havia ali coisas que às vezes saltavam, de falarmos um bocadinho aqui sobre este bem-estar simplificado que a do Terra criou e muito com o intuito de simplificar a nossa vida, mas que ao mesmo tempo pudéssemos ter mais saúde, mais energia e conseguirmos aproveitar a vida, não é? E isto tem muito a ver com aquilo que é a própria definição do Terra, não é? De poder ajudar cada família e cada pessoa a poder estar melhor no que é a sua vida e poder aproveitar, não é? Então aqui temos que voltar à base, não é? Da pirâmide de bem-estar, que já vamos ver, e que aqui tem a ver com a maioria dos nossos fatores de riscos e que nos impacta mais a nossa saúde tem a ver com uma má nutrição. E estas escolhas de estilo de vida que nós, as outras pessoas, não é? Porque nós aqui queremos é melhorar, mas as outras pessoas, que as outras pessoas e que nós vamos tendo que não são tão saudáveis e que causam vários problemas no nosso corpo, desde uma alimentação inadequada, desde a falta de exercício físico, tudo isto leva-nos a uma qualidade de vida menor e à redução também do que é a nossa esperança de vida, ok? E então a maior parte dos alimentos não conseguem corresponder àquilo que o nosso corpo necessita, a base do nosso corpo precisa. Porque nós, adultos, na maior parte das vezes, e são muito poucas aquelas pessoas que não conseguem ter o aporte nutricional que necessitam, seja de vitaminas, de minerais, a vitamina A, a C, a D, a E, o magnésio, o cálcio, ok? E às vezes as pessoas perguntam, mas eu como bem, por isso é suficiente. Ou dizem, então, e se eu comer bem? Aqui a questão está, precisamente, o que é que significa comer bem? Porque os alimentos que nós hoje em dia consideramos saudáveis são diferentes do que os mesmos alimentos eram antigamente e pela qual o nosso corpo ainda está programado para isso. Porque durante milhares de anos o nosso melhoramento genético agrícola teve como objetivo melhorar a produtividade e o sabor. O que significa que há alimentos em que, como micronutrientes, o sabor não era tão agradável e nós fomos retirando então e ficámos a perder com isso. Para além de que, não é? E não vamos entrar em teorias de conspiração nem nada, mas para além de que o próprio solo está esgotado, os alimentos então não conseguem ter esse aporte como tinha antes e também hoje em dia os alimentos conseguem ser geneticamente modificados e depois também são cuidados e pulverizados com pesticidas. E tudo isto altera o que é aquela definição de eu como bem. E porquê que isto é importante? Porque quando nós não conseguimos então atender as nossas necessidades nutricionais diárias, os problemas de saúde começam a existir ou a agravar, seja a nível cardiovascular, seja a nível ósseo, ou mesmo outras, a um desequilíbrio hormonal, que leva depois a que fiquemos com falta de energia, e depois o metabolismo é afetado, e depois o sono é afetado, e depois é uma bola de neve que nunca mais para, ok? E como 70% do nosso sistema imunológico está no nosso trato digestivo, manter e cuidar do nosso sistema digestivo deveria ser sempre a nossa primeira prioridade. E por isso é que a do Terra pensou, lá está, nisto, do cuidar da base, de pensar de uma forma simplificada onde é que eu atuando em primeiro lugar e com cuidado posso ter o maior impacto, ok? Porque, por exemplo,
nós temos certos micróbios intestinais que contribuem para uma resposta saudável no nosso corpo. E existem mesmo pesquisas que sugerem que as diferenças no nosso microbioma, bem como os fatores ambientais e a nossa superexposição depois também a medicamentos, eles impactam a forma como os nossos corpos reagem. E então essa diversidade da nossa microbiota é muito importante porque depois ela ajuda a sintetizar as vitaminas, os aminoácidos, incluindo as vitaminas do complexo B e K, que, por exemplo, nós temos enzimas que são super necessárias para formar a vitamina B12, a vitamina B12, que não são encontradas nas plantas e animais, só nas bactérias. Então, daí esta importância em todo o nosso microbioma e na diversidade, ok? Por isso, quanto mais tivermos esta diversidade, melhor o nosso corpo vai conseguir ajudar a produzir a variedade das vitaminas. Faz sentido? Boa. E por isso é que nós começamos pela base da pirâmide do bem-estar. Porque quando nós então atuamos na nutrição e na digestão, automaticamente depois o nosso metabolismo tem uma resposta diferente. Tem uma resposta diferente. Nós também temos energia, movimentamos mais, e quando isso acontece, nós também conseguimos gerir melhor o stress, conseguimos gerir e reduzir a nossa toxicidade, conseguimos dormir, conseguimos ter um cuidado proativo na nossa saúde. E aí então que aparece o fantástico VMG. O VMG é um produto nutricional à base de alimentos integrais que oferece vitaminas, minerais, vegetais e muito mais num só pacote. A simplicidade de um pacote. O VMG utiliza o melhor conhecimento existente em ingredientes e métodos de administração, porque a do Terra está sempre, sempre, sempre em estudo, está sempre a verificar se conseguem melhorar o produto, se conseguem melhorar depois também a forma como o corpo consegue absorver, que nós já vamos falar. Do Terra tem uma equipa muito grande de cientistas e médicos para estar sempre atentos, porque a ciência vai melhorando, vamos tendo novos equipamentos, novas formas de estudar, e então a do Terra está sempre, sempre a par disso, e por isso é que nasce o VMG, precisamente um upgrade à suplementação do LLV que nós já tínhamos. Então, o VMG, com o VMG, nós temos mais de 75 ingredientes premium, que é mesmo assim premium, porque o que é que inclui? As tais vitaminas, minerais, alimentos integrais, frutas, vegetais, as enzimas, nós falámos que eram muito importantes para as vitaminas, probióticos e, claro, não podiam faltar os nossos óleos essenciais tão queridos da do Terra. E o VMG, o que é que oferece então? Esta abordagem completa para a nossa nutrição diária que nós não conseguimos ter só com a alimentação normal, vamos dizer assim, normal daquilo que estamos habituados. O que é importante? É é um produto puro, é vegano, não tem glúten, é criado precisamente para suprir estas necessidades nutricionais. Então, não é um substituto da alimentação, é para ajudar a preencher o restante que falta e que nós não conseguimos através da alimentação. E com isso melhorar então os nossos níveis de energia e de bem-estar. E agora, lembram-se que eu agora mesmo há pouco falei que a do Terra está sempre a investigar formas em que o nosso corpo também consiga absorver melhor os óleos, os produtos, tudo isso. Então, o VMG, nós temos entre 4 a 6 vezes mais a absorção do que outros produtos que existem. Claro, não é? A nossa do Terra não nos deixa mal. Porquê? Porque a do Terra tem um processo de microencapsulação que eles utilizam os óleos essenciais
para tornar as vitaminas e os minerais mais biodisponíveis, ou seja, que eles sejam mais absorvidos e utilizados pelo nosso corpo. E os óleos essenciais permitem fazer isso, permitem fazer mais com menos. Então, a saqueta diária do VMG proporciona uma absorção de superior a 80%. Foram o que os estudos demonstraram acerca do VMG. E retém depois os nutrientes durante mais tempo. Fazendo o quê? Fazendo com que o corpo consiga utilizar num espaço de tempo mais prolongado. E a maioria das vitaminas noutros produtos é eliminado do organismo em apenas algumas horas, enquanto que o VMG, eles conseguiram perceber no estudo que mais de 90% do VMG ainda ficava no nosso organismo após 8 horas. E esta é a grande diferença e pela qual tem estes resultados. É porque nós não estamos a pagar por um produto e a consumir e que depois sai muito pela sanita abaixo, não. Ele vai ficar mais de 90% no nosso corpo. E essa diferença só por si só já é bastante grande. Deixa-me pensar aqui. Espera aí, desculpem. Só que o slide. Ok. Então, agora vamos ver um bocadinho mais do que é que existe dentro do VMG e estas 5 misturas de superalimentos. Então, nós temos a mistura BB, que é o que é uma mistura de fibras, probióticos, prebióticos para auxiliar a digestão, que inclui fibra de maçã, goma acácia e diversas cepas de, e a ver se eu consigo dizer isto, lactobacillus. Ok. Temos a mistura CE, que inclui compostos essenciais como a L-metionina e outros compostos, incluindo coenzima Q10, que já é uma enzima, uma coenzima já mais conhecida, como também tem couve-flor, tem superalimentos como o espinheiro marinho, semente de uva, romã, cúrcuma e outros, ok? Na mistura BT temos a proteína de ervilha e pós-fruta de maçã, kiwi, temos também pó de uva, mirtilo, abacaxi e enzimas digestivas, que aqui é a bromelina e a papaina, que depois vão ajudar, lá está, as enzimas que nós falámos há pouco. Na mistura SF temos pós de cevada, spirulina, açaí, maqui, alcachofra, enfim, pó de maçã, groselha preta, morango, couve, espinafre, aqui com os antioxidantes, ok? E na mistura nutricional as vitaminas, os minerais, os nutrientes vegetais, incluindo depois extratos de amla, goiaba, moringa e limão, ou seja, não é só as vitaminas e minerais, nós às vezes pensamos na suplementação vitaminas e minerais, mas às vezes é preciso muito mais para que o corpo todo depois consiga absorver essas mesmas vitaminas e minerais. E daí então o VMG ter estes mais de 75 ingredientes para o corpo efetivamente conseguir absorver e lá está, e mais de 90%, e poder ficar no nosso corpo até às 8 horas. Ele foi concebido para utilizarmos em conjunto com o ômega, os ômega 3, que nós já vamos falar, e os probióticos, o PB Restore, ou seja, a do Terra tem sempre isso em conta, não faz um produto que depois não seja compatível com outros ou que depois as pessoas não saibam usar, é tudo compatível uns com os outros. As vitaminas e os minerais, lá está, é tudo de origem vegetal, vegano, tudo para que o corpo consiga ter a maior qualidade possível, ok? Sempre tudo com alta qualidade, sempre cientificamente comprovado e com este cuidado de ser vegano, sem organismos geneticamente modificados, sem laticínios, sem soja e sem glúten. E nós, aqui na Europa, somos privilegiados com uma fórmula diferente que é original dos Estados Unidos, porque a União Europeia é bastante exigente.
é mesmo muito exigente. Então a do Terra teve que melhorar ainda mais a fórmula para poder entrar cá na Europa. Então nós, na realidade, até estamos mais privilegiados do que nos Estados Unidos. Inclusive a do Terra quer passar a nossa fórmula também para os Estados Unidos, de tão boa que é. Então aqui nós podemos ver algumas diferenças e no aumento ou em ingredientes diferentes e que são melhores e que conseguimos ter este aporte. A do Terra também foi comparar com outros produtos que existem no mercado. E é muito giro depois vermos em como há algumas coisas que temos em comum, por exemplo, todos eles são bebida instantânea em pó, ok? Mas depois nenhum deles, de outras marcas, tem tudo como nós temos. Enquanto que imagina, um tem uma coisa, o outro tem outra, e o nosso consegue complementar com tudo a nível das vitaminas, dos antioxidantes, por exemplo, aqui nos antioxidantes nós temos muito mais do que em outros, e isso tudo junto é o que faz esta, esta grande diferença. E então entramos aqui para o nosso querido é ômega plus, o mais, porque já é um, um, um upgrade àquilo que nós já tínhamos. E então aqui o e ômega é uma mistura premium, porque é assim, faz jus ao nome, de ácidos gordos que vêm de peixes selvagens capturados na costa da Noruega, ou seja, são capturados num sítio específico por causa do habitat e dos cuidados todos que temos com aquela área. E então o Elmga está disponível nestas cápsulas de tapioca, enriquecido com óleo essencial de laranja, que é rico em limoneno. E então, nós sabemos, e não é segredo, que os óleos de peixe podem nutrir o cérebro, a saúde do coração, são também nutrientes cruciais para a manutenção da nossa saúde e vitalidade em geral, e por isso é que cada vez mais se fala sobre os ômegas, o ômega 3, o ômega 6, o ômega 9, nas quantidades certas, claro, porque eles desempenham este papel muito grande nas nossas funções corporais, desde bebés até adultos, até ao final, seja pela saúde da pele, dos olhos, a nossa saúde metabólica, o nosso suporte muscular, a saúde das nossas próprias articulações, tudo isto, para tudo isto nós precisamos dos ácidos gordos, dos ômegas. E é só crucial, é só crucial para nós conseguirmos ter isso. E o óleo essencial de laranja que vem então potenciar a experiência e estes benefícios, vem aumentar aquilo que o Omega tem para oferecer. Então, o que é que nós temos? Nós temos 2.000 miligramas de óleo de peixe, que contém 900 miligramas de ômega 3, ok? Inclui 800 miligramas de EPA e de DHA, ok? E lá está, com o óleo essencial de laranja que proporciona ainda mais esta boa experiência e a absorção. O óleo de peixe é 100% de peixe selvagem e tudo muito, muito bem acompanhado, e nós já vamos ver um bocadinho lá à frente esta diferença e porquê ser tão importante isto. Também temos uma outra opção que é o Elmga em saqueta, com óleo essencial de limão. E isto porque a do Terra tem muito cuidado e tem uma ação muito grande no que é. Então, falta a palavra. No que é a nível social e de bem-estar com outras pessoas, ajuda humanitária, ok? Então, nos últimos 9 anos, a do Terra tem a fundação que é o Healing Hands, que é esta fundação humanitária, e a do Terra tem estado a apoiar os esforços humanitários de uma família na Grécia e eles criaram um projeto que se chama Home for All, que é Casa para Todos. E isto porquê? Porque eles ajudam os refugiados que chegam à ilha de Lesbos.
E se vocês forem ao YouTube, e eu posso pôr isso também no nosso canal, estes vídeos, podem ver estas histórias que são impactantes e a diferença que eles fazem. Então agora, o que a do Terra fez foi criar uma parceria com esta família, com esta fundação que eles criaram, para anunciar estas saquetas do EONGA, que permitiu criar muito mais empregos a esta comunidade grega para os refugiados. Porquê? Porque estas saquetas contêm o melhor azeite que o Mediterrâneo tem a oferecer, que são eles que produzem nesta ilha. Azeite virgem extra. E então, estas saquetas têm o óleo essencial de limão, que vai dar então um sabor fantástico, seja para porem nas saladas, na sopa, seja para pôr diretamente na boca. É este o bom sabor que tem, ok? Vai ajudar, o óleo vai ajudar não só no aroma, mas na textura também, então, e o aroma, é tudo, é um pack muito, muito completo. Como, lá está, contém os ômegas, vai promover à mesma os benefícios que as cápsulas, a nível de cardíaco, seja, seja a nível depois também de tudo o que nós falamos, só que aqui com a diferença de conter o óleo de azeite extra virgem orgânico, ok? Que vem desta parceria. E então também não tem organismos geneticamente modificados, também não tem laticínios, não tem soja, não tem glúten, e é prático no sentido de há muitas pessoas que abrem só e bebem e já estão também a ter o apoio, lá está, do fantástico azeite por cima das saladas, na sopa, qualquer coisa que vocês queiram fazer ajuda. As saquetas também, a do Terra também tem sempre esse cuidado, não é? Então, as saquetas ajudam a prevenir a oxidação, preservando sempre a eficácia e a qualidade do produto, ok? Então, é aqui uma forma mais simples e rápida de também podermos utilizar. Aqui, então, era um pouco aquilo que eu estava a falar, aqui da parte de como a do Terra extrai a nível do óleo de peixe para o Elmga. Eles têm, como fizeram a parceria com a família na Grécia, também têm esta parceria com uma família na Noruega. Então, eles há mais de 30 anos que esta família tem uma forma muito sustentável de poder apanhar o peixe. E isto acontece nas águas cristalinas da Noruega. Eles seguem o princípio do desperdício zero, então todos os subprodutos são transformados em alimentos e, portanto, 100% reaproveitados. E isto tem a ver com o que é a filosofia da do Terra, e por isso é que também fez parceria com esta família, com esta empresa. Então, temos as saquetas com óleo essencial de limão e azeite virgem extra, e as cápsulas têm o óleo de laranja, criando a melhor forma para um efeito sinergético, e aqui colhido também tudo das fantásticas águas da Noruega. Por fim, temos o nosso PB Restore. O PB Restore, o que é que vai fazer? Ele vai auxiliar o nosso microbioma e fornece então 30 compostos bioativos, é assim, bioativos, que inclui fibra pré-biótica e 28 culturas ativas numa cápsula dupla camada com libertação prolongada. Isto porquê? Para conseguir proteger as culturas durante a passagem pelo estômago, que é muito mais ácido, para então conseguir depois chegar ao intestino. Então, os probióticos são outro componente essencial para o nosso bem-estar, porque o processo natural do nosso envelhecimento do corpo pode desequilibrar o nosso microbioma. E então, ainda mais com uma dieta desequilibrada, com a falta de exercício, o sono irregular e um estilo de vida estressante, tudo isto envelhece ainda mais e cria este desequilíbrio. Então, o PB Restore tem pré,
pró e pós-biótico para nutrir e fortalecer o nosso microbioma intestinal, ok? E isto vai impactar de uma forma muito positiva o nosso corpo, mantendo, lá está, este equilíbrio adequado da nossa microbiota, vai ajudar então a maximizar os resultados com esta utilização da câmara dupla, que garante que que os probióticos consigam chegar ao intestino e desempenhem as suas funções. E aqui então quais são as diferenças do pré, do pós e do pró, não é? Os pré-bióticos, eles vão servir como alimento para os probióticos. E os probióticos adoram carboidratos. Carboidratos pré-bióticos são as fibras. Então que os probióticos, que lá está, que vão ser alimentados pelos pré, são pequenas fábricas que produzem comunidades de bactérias saudáveis que ajudam a combater as bactérias más, ok? Porque o nosso corpo é isso, nós somos feitos de bactérias, só que temos de ter o equilíbrio das boas, das más, e temos que ter como conseguir ter esse equilíbrio e combater as más. Então, os probióticos vão ajudar a criar uma barreira para impedir a proliferação das bactérias más e, além disso, eles reproduzem-se e por isso vão auxiliar na digestão dos alimentos e na quebra das gorduras e das proteínas que nós vamos ingerindo. E aqui depois entra então a ação do pós-bióticos. Os pós-bióticos são o depois dos probióticos, ou seja, após a digestão, eles ajudam a criar milhares de metabólitos benéficos à saúde a partir dos alimentos. E por isso é que têm estes nomes, que é o pré, o pró e o pós, precisamente porque cada um tem a sua função. E então, daí esta câmara dupla, que é o quê? Para ir libertando aos poucos o primeiro, a fibra pré-biótica, que vai ser libertada no estômago, para depois termos o probiótico e o pós, então na segunda cápsula para chegar ao intestino. Existe, depois a do Terra também criou e melhorou a fórmula em saqueta, ok? Aqui a saqueta também muito a pensar nas crianças, porque assim as crianças podem utilizar à vontade, com sabor a melancia e morango, fantástico. Eu muitas vezes, e nós podemos usar, e como aprendemos com o Dr. César Rei, a melhor hora entre as duas e as 4 e as 5 da tarde, ou seja, depois do almoço, então eu uso muitas vezes quase como se fosse a minha sobremesa, porque tem um sabor tão bom. Então eu abro e ponho diretamente na boca e para mim é assim uma coisa fantástica. Então as saquetas também têm exatamente este benefício de ajudar no conforto digestivo, de promover a microflora intestinal saudável, uma boa resposta imunitária saudável. Então é muito importante até logo os bebés e as crianças já terem este aporte de apoio à saúde do trato digestivo e intestinal, porque só pela alimentação eles também não vão conseguir. E aí então nós vamos estar a conseguir dar o que o corpo das crianças necessita para desenvolver todos os órgãos e a nível do desenvolvimento nervoso e por aí adiante. Então, resumindo e concluindo, existem aqui 3 opções que é para poder dar a escolher às pessoas como querem, desde estes 3 no formato original, que é a saqueta do VMG e as cápsulas dos ácidos gordos, dos ômegas e dos pré, pró e pós-bióticos, mas nós só para simplificar chamamos probióticos, mas é o PB Restore. Ou existe também a opção só em saquetas, ou seja, para aquelas pessoas que não gostam de ter que engolir cápsulas ou porque têm essa dificuldade. Então tem a versão das saquetas, aqui lá está com o fantástico óleo, azeite extra virgem, ok? Também tem a opção aqui ainda com o ômega anterior, vegano, ok? E então nós temos
O VMG, lá está, para recapitular, o VMG para fornecer os nutrientes essenciais e reforçar os níveis de energia, para promover o nosso bem-estar geral. As cápsulas, ou o E-ômega, para como fonte de ácidos gordos essenciais. E o PB Restore, ou o PB Assist, para promover a nossa saúde intestinal e apoiar a nossa digestão. E cada um deles nós conseguimos, tendo conta da do Terra, conseguimos ter 25% de desconto e conseguir aquele que nós mais quisermos por um valor muito, muito mais baixo. E isto, lá está, é a base para depois tudo o resto, automaticamente tudo o resto vai começar a acontecer. Vai começar, e não sei se, mãe, podes falar, por exemplo, dar o exemplo em como quando a Isabel começou a fazer a suplementação, ainda anterior, por isso esta é ainda melhor, começou a dormir melhor. E aqui estamos a falar de suplementação, o que é que isso tem a ver, não é? Tem tudo a ver. Lembrando que para quem tem conta na do Terra ou quem quiser criar conta para conseguir ter estes produtos com 25% de desconto, pode ter ainda um benefício extra, que é o quê? E aqui, como estamos a falar de suplementação, que às vezes as pessoas podem perguntar, então durante quanto tempo é que eu tomo? E eu às vezes, dependendo das pessoas, não é? Brinco. Depende. Durante quanto tempo é que queres ter uma boa saúde? Então, se queres ter sempre, é sempre. E aqui, através do programa de recompensas da do Terra, então eu consigo todos os meses ter a suplementação que eu preciso e estar a ganhar sempre pontos de volta que eu depois posso trocar pelos produtos que eu quiser. Posso com isso também receber todos os meses um produto gratuito e posso depois também ter acesso a outras ofertas, a promoções que possa acontecer. Então, já que eu quero, preciso, então eu posso ainda beneficiar mais destes benefícios que a do Terra quer sempre dar às pessoas como em mim e podermos conseguir ter tudo aquilo que conseguimos de personalizar sempre a encomenda que queremos, estarmos a receber de volta até 30% de volta em pontos, receber todos os meses um áudio gratuito, termos acesso, e existem através do programa do LRP, o programa de recompensas, kits que só estão disponíveis através destes, ou seja, e os kits reduzem sempre em valor, não é? A do Terra dá sempre esse miminho e termos esta liberdade de fazermos a encomenda no dia que quisermos e se houver em algum momento que não queiramos fazer mais, paramos de fazer e não há qualquer obrigatoriedade de se fazer quando a pessoa não quer, deixa de ter estes benefícios, mas é uma escolha de cada pessoa, ok? E por isso, se tiverem alguma pergunta ou perceber como é que podem incorporar esta suplementação em conjunto com outros óleos, com outros produtos, hum, podemos falar, porque aliás, saltei aqui um site que eu queria mostrar. Será que foi sem querer? Ah, está aqui, eu sabia, estava a achar estranho. Ou seja, nós conseguimos complementar juntar à rotina mediante as necessidades de cada pessoa, seja juntar com o sistema do MetaPower ou depois com o Serenity à noite, mediante aquilo que nós precisamos, e tudo isto nós conseguimos pedir através do programa de recompensas e no final sair ainda mais barato. Ok? Perguntas? Já informei a mãe de que quando acabar agora o programa, que depois para o outro mês pode encomendar a saqueta que, no caso, é mais fácil tomar, tem mais nutrientes, não é? Tem as verduras que nem sempre se comem e acredito Só que vai misturar ficar com mais água e beber. exatamente. O Joel toma como o sumo da refeição. É Sim. como sumo, não? Sim, E sim, gosto. sim, ele pode-se misturar, ou, por exemplo, imagina que fazem um smoothie ou um batido, imagina com a proteína da terra, podem juntar também o VMG, Hum. podem misturar tudo ali, o VMG com
com os probióticos, imagina que também tem as saquetas, podem misturar tudo num só e beber. Então tem essa facilidade. E eu no início, quando vi aquela cor verde, eu assim, É hum, isso, a cor verde não hum, atrai muito. que é por causa das verduras. Mas eu depois, quando fui Sim, experimentar, eu fechei os olhos e assim, não vou pensar no verde, não vou pensar no verde. E bebi assim, ai, sabe tão bem. bem, o sabor é bom. É, É, é muito É bom. Ok. muito bom, é muito bom. é. Posso Uhum. Senhora. dizer também que eu não sei se vocês fazem isso ou não, eu prefiro fazer assim. Eu, por exemplo, acordo, começo, faço a minha higiene, bebo a minha aguinha com limão, depois preparo o VMG, vou vestir, vou fazer outra coisa e depois volto. E ele fica tipo batido, fica mais espesso, não fica tão aguado. Se deixarmos um pouquinho na água, ele fica cremoso, fica tipo batido mesmo. Eu adoro isso. Assim. Não, é depois nós habituamos-nos, já não ligamos à cor.